Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Boa noite, estimados ouvintes. Estamos iniciando hoje mais um programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Hoje recebendo Guilherme Carvalho, que é secretário executivo da SVB e sócio da rede de restaurantes veganos Barão Natural, e Maiara Brasil, que é nutricionista e professora da Faculdade de São Miguel, também é colaboradora da SVB. Hoje nosso tema será sobre a VegFest e também sobre temas sobre veganismo e vegetarianismo. Também falaremos sobre a cultura veg e alguns aspectos. Para início de história, eu gostaria de começar um pouquinho com cada um, para saber de vocês como foi que começou essa caminhada, como foi que vocês viraram veganos ou vegetarianos, como foi essa escolha, Guilherme? Obrigado, Vitor. Eu estou na Sociedade Vegetariana Brasileira, né, na SVB já há uns 3, 4 anos, mas essa jornada começou mais cedo. Começou quando eu estava na faculdade, aqui inclusive na Universidade Federal de Pernambuco, cursando Biologia, e tive contato com o documentário A Carne é Fraca, que foi o ponto de partida para muita gente, né, que é um documentário que mostra a realidade da indústria da carne no Brasil. E esse documentário já completou 10 anos, na verdade acho que agora está com 11 anos já, mas continua sendo muito eficaz, impactante e significante para o movimento, e ainda muito atual. Assim, os fatos que ele relata, as denúncias que ele faz, continuam muito atuais. E esse documentário então me deu aquele estalo inicial, e a partir disso eu comecei a buscar mais informações, acabei tendo contato com o livro Libertação Animal, de Peter Singer, que me tornou um pouco, né, ainda mais convicto dessa causa dos direitos dos animais, e acabei fazendo então um documentário por conta própria, aqui como trabalho de conclusão de curso, inclusive, de Biologia na UFPE, que se chama ATAV, a Avicultura Escancarada. É um documentário de 10 minutos, que está disponível na internet, e que atingiu, felizmente, 150 mil visualizações ou mais, contribuindo um pouco mais então, né, para esse movimento de conscientização, para o despertar das pessoas para a problemática dos direitos dos animais e para a urgência de se adotar uma alimentação vegetariana. Então, as coisas foram acontecendo, né, e hoje estou cada vez mais envolvido com esse movimento, tanto no terceiro setor, Sociedade Vegetariana, quanto agora também empreendendo no ramo de restaurantes veganos. Boa noite, queria agradecer o convite, né? Falo baixinho. A minha trajetória foi um pouco diferente. Na verdade, na época da faculdade de nutrição, eu conheci uma amiga, né? Uma amiga hoje, que ela era vegetariana, tá? O Rolaco vegetariano na época. E aí ela foi me apresentando, até então eu não conhecia nenhum vegetariano, né? E aí ela foi apresentando, como assim? Como é que é retirar a alimentação sem carne? E na época da faculdade, ninguém fala disso, tá? Até hoje, algumas faculdades não comentam nada sobre a alimentação sem carne. E aí eu fui pesquisar mais para saber como é que a gente iria suprir as necessidades através da alimentação só vegetal. Então, fui retirando a carne vermelha, aos poucos já não era fã tanto de carne vermelha, depois fui tirando a carne branca, e por fim, ovo-lacto, né? A gente começa por aí. Depois fui estudando mais, né? Até assistindo um pouco de alguns documentários, e você fica um pouco assustado, né? Vendo a realidade daquilo. E até então cortei tudo, realmente não consumo mais nada de origem animal. Então foi mais ou menos por isso. Essa realidade que tu fala é sobre o quê, mais ou menos? A realidade dos matadouros? Isso, justamente. Por exemplo, é um documentário bem básico, isso que o pessoal assiste, que a Carne é Fraca, mostra a realidade, como é que aqui no Brasil, sobre a alimentação de animais, como é que é o cultivo da carne. Eu gostaria de saber um pouco do Guilherme sobre essa questão do início da cultura vegetariana, da cultura veg, nos tempos modernos, a partir de Peter Singer, que ele falou um pouquinho. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso, para a gente se inteirar um pouco.
Claro, na verdade o movimento vegetariano ele surge muitos séculos atrás, né? Assim, nas realmente suas primeiras sementes aí. Então, desde de pensadores da antiguidade, passando aí já mais recentemente pela fundação das primeiras organizações vegetarianas do mundo, ali pelo século XVIII, XIX. Mas realmente, como você fala, o movimento moderno parece ter realmente sua origem mais significativa na década de 70, com o lançamento do livro Libertação Animal, Animal Liberation, do Peter Singer. E esse livro ele foi uma pedra fundamental, assim, uma peça muito importante da ideologia de direitos animais, que hoje é praticada e propagada pelo movimento em todo o mundo. Mas depois dele já houve várias outras publicações muito significativas nessa área. Um autor notável depois do Peter Singer foi o Tom Regan, né, que inclusive estava confirmado para o VegFest, que vai acontecer na semana que vem. Infelizmente, por questões de saúde, ele não vai poder vir, mas que é também um grande padrinho do movimento de direitos animais, o Tom Regan. Então, existem outros autores que têm feito um trabalho maravilhoso. Outros, no Brasil, a gente então começou a ter materiais importantes, como, por exemplo, o Carne é Fraca, o documentário, que já completa 11 anos, acho que já está com 11 anos aí, né? E também literatura e cada vez mais conteúdos produzidos nacionalmente sobre isso. Então, eu acho que o movimento está num momento muito importante, num momento de virada mesmo, um ponto de inversão em que deixa de ser uma postura, uma ideologia marginalizada, como uma ideologia realmente de minoria e oprimida, e de uma ideia de maluco, entendeu? Assim, uma coisa que não era muito levada a sério, e passa a ser adotada por um número maior de pessoas, ainda não o que a gente poderia chamar de uma massa crítica, né? Ou, enfim, não jamais a maioria da população, claro, não é a situação no momento, mas a gente tem uma virada de ritmo de mudança de posição das pessoas. Então, é impressionante o número de pessoas que todos os dias está despertando para essa questão. Então, a gente tem perspectivas muito boas de realmente, eu acho que atingir essa massa crítica, o estilo de vida vegetariano e vegano passa a ser visto já hoje como algo bacana, né? Como algo positivo. Então, assim, a pessoa pode não ser vegetariana e talvez até nem tenha intenção de se tornar vegetariana, mas ela já reconhece como uma coisa séria, como uma coisa bacana, e talvez até ele pense, poxa, eu gostaria de ser, entendeu? Então, essa é a mudança que a gente está vivendo. Eu acho que, tanto que, segundo pesquisa do Ibope, de 2012, 8%, de 8% a 9% da população brasileira se declara vegetariana já. 16 milhões de pessoas aproximadamente. Então, é um contingente imenso, e então eu acho que desde os anos 70 para cá, a gente foi num crescendo dessa ideologia que chegou num ponto de maturação, de adoção de estratégias eficazes para o ativismo vegetariano e de direitos animais, e então acho que a gente está num momento que realmente agora o vegetarianismo vai para as massas. Interessante. Eu gostaria de saber um pouco de Maiara, que é nutricionista, quais os benefícios de ser vegetariano, de ser vegano. Também gostaria de saber um pouquinho da diferença, assim, de não consumir carne, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, assim, não tem proteína, como é que eu vou suprir isso? Como é que eu vou suprir o ferro? Primeiro eu queria destacar os tipos de dieta vegetariana, porque o pessoal às vezes tem um pouco de confusão, tá? Vamos separar em dois grupos grandes. Tem os ovolácteos e o vegetariano estrito, tá? O ovolácteo, ele pode estar consumindo ovos, e somente ovos, lácteos, o ovolácteo, tanto ovos como os laticínios, tá? E tem o vegetariano estrito, porque ele não consome nada de origem animal mesmo, então nem mel também, tá? Sim. Então, vamos lá. Só meu de melaço, isso. Então, quando
quando o pessoal, vamos tentar olhar para a perspectiva de olhar o pessoal ovo-lacto vegetariano. Então, pensar, o que é que a gente vai substituir a carne? A gente não vai pensar, a gente vai colocar o leite, laticínios e o queijo e ovo, porque na verdade aquilo não está nem oferecendo tanta proteína, na verdade oferece mais gordura do que proteína, tá? Então quando vamos pensar, qual é a oferta proteica maior para o vegetariano, independente que seja estrito ou o ovo-lácteo, as leguminosas, que são as leguminosas, qualquer tipo de feijão de qualquer tipo, grão de bico, ervilha, lentilha, etc, tá? Não tem risco nenhum de ter deficiência de proteína. Então, a primeira pergunta é, e a proteína? A proteína é o que a gente menos tem de dor de cabeça para ir atrás. Tá? Então, para você ter uma noção, por exemplo, uma quantidade de carne que o Ministério da Saúde ele orienta até 100 gramas de carne por dia o consumo de um onívoro. Tá? E para você chegar nessa gramatura de aminoácidos que tem nessa quantidade de carne, 5 a 7 colheres de feijão já consegue suprir a necessidade de proteína de aminoácido ali. Então, não tem risco nenhum da pessoa ter deficiência de proteínas. Se essa pessoa tiver realmente uma alimentação muito mal, realmente bem desequilibrada, que a pessoa vai apresentar, mas é muito difícil. Em relação a isso, a vitamina B12 é a única que não consegue aparecer em vegetais, nem em plantas, nem nada. Como é que vocês fazem para suprir essa vitamina? Tá, primeiro tem que entender que a B12 ela é uma vitamina produzida pelas bactérias. Tá? Então a gente tem que fazer pela bactéria a nível intestinal e também pelas cianobactérias. A gente tem aquela B12 que tem pelas algas, só que aquela B12 ela não é biodisponível. Tá? Então o corpo ele não vai chegar e absorver direito e não vai conseguir transformar aquela B12. Tá? Então a gente não vai utilizar aquela B12 como fonte primordial para a gente. Então a gente realmente vai ter que suplementar a B12, porque como não está produzindo pelo nosso organismo, vai ter que suprir por outra forma. Então a gente vai suplementar. Então cápsula, injeções, etc. Em relação a isso, a saúde do vegano, você considera que ela é melhor do que a saúde de uma pessoa que come carne? Sim, só destacando pelo aspecto de que as carnes, ela tem uma... Vamos pensar que ela tem também as partes positivas e negativas, né? A parte positiva, tudo bem, tem os micronutrientes, tem a questão dos aminoácidos, né? Uma coisa muito boa, ok. Mas também tem a questão do colesterol, a questão de aquela carne tá ali contendo também antibióticos, hormônios. Então, o consumo de um onívoro não chega a ser um consumo saudável, né? A OMS ela preconiza que o consumo seja próximo de uma gramatura de 0,8 grama de proteína por quilo de peso até 1,2 mais ou menos. E aí a pessoa consome, os brasileiros, mais ou menos até 1,8. Então o consumo está muito acima do recomendado. Tá? Então, bem acima. Então não tem você pensar, vai ter deficiência, vai ter... Não tem risco de deficiência. Agora, como o consumo é muito exacerbado desses alimentos, então está consumindo, claro, também hormônios, antibióticos, que estão veiculados pelas carnes, produtos lácteos também, né? Outro ponto importante é sobre o consumo de carne e câncer. Muitas pesquisas mostram que o consumo excessivo de carne pode catalisar um câncer no corpo. Como é que vocês veem isso? Isso, é porque como a carne, não só a carne, mas também produtos lácteos, tá? Ele tem produtos, vamos dizer assim, pró-inflamatórios. Aqueles produtos pró-inflamatórios, com o tempo, começam realmente a causar inflamação no organismo da pessoa e com o tempo aquilo pode desenvolver células cancerígenas. Além disso, nesses produtos são adicionados alguns elementos que são pró-cancerígenos. Então, quando vou consumir a carne, ok, mas aí o consumo não é pouco, como a gente orienta normalmente, né, até 100 gramas. O consumo, como eu falei antes, é bem maior. Tá? Então, vai estar veiculando uma quantidade de hormônio, a questão, produtos que são pró-cancerígenos. Realmente, quando o vegetariano ele consome a fontes vegetais, em maior quantidade do que os onívoros, né? Então, muitas doenças, por exemplo, câncer de colo de reto, é só pelo consumo de vegetais e fibras que a gente só consumindo aquelas fontes ali vai evitar que seja desenvolvido esse tipo de câncer. E quando os onívoros, o consumo dele é bem baixo, acaba desenvolvendo, assim,
como posso dizer, a prevalência é maior em onívoros do que em vegetarianos. Outra dúvida muito comum entre as pessoas, os onívoros, é a questão do consumo de carne e a fome. Por exemplo, o pessoal fala, o pedreiro precisa consumir carne, porque se ele não consumir carne, ele vai passar mal, ele vai ficar com fome, ele não vai conseguir trabalhar. Isso é super comum da gente escutar, de que a carne está intrinsecamente ligada à energia da pessoa. Como vocês que são vegetarianos veem isso? Achei bem engraçada essa pergunta. Na verdade, vamos pensar que caloria é veiculada por proteínas, que tem em fontes vegetais e animais, né? Gorduras e em carboidratos. Então, se eu pensar, vou fazer um prato de pedreiro, né, como você falou, tem que ser muita carne, né? Mas aí a gente poderia estar veiculando a quantidade maior de gordura, de carboidratos e fontes vegetais, não tem nenhum problema. Certo. Vamos dar uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já falando sobre a cultura veg. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Olá, estimados ouvintes. Aqui quem fala é Manuel Ribeiro. Sou ajudante aqui da rádio. E estamos aqui de volta com Maiara Brasil e Guilherme Carvalho, falando sobre a cultura veg no Brasil. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é para o Guilherme Carvalho, para ele falar um pouco sobre o que é a SVB. Okay? Obrigado, querido. Então, a Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, foi fundada em 2003. Então, a gente está completando 12 anos esse ano. E é uma das mais atuantes organizações vegetarianas do mundo, no sentido de conquistar realmente avanços e vitórias para a causa vegetariana. Entre elas, eu posso destacar algumas dos últimos anos que foram mais expressivas, como, por exemplo, o reconhecimento pelo CRN3, que é o maior conselho de nutrição regional do Brasil, que abarca o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, do vegetarianismo como, inclusive vegetarianismo estrito, ou seja, alimentação vegana, como um estilo, um regime, uma alimentação totalmente viável do ponto de vista nutricional. Aí a Mayara pode até detalhar melhor, mas, enfim, reconhecendo como nutricionalmente viável e reconhecendo seus potenciais benefícios para quem adota a alimentação vegetariana estrita. Isso foi uma grande conquista, porque uma parte importante da resistência social em relação ao vegetarianismo se deve à ignorância da classe médica e nutricional, de parte dessa classe, a respeito dessa viabilidade perfeita que o vegetarianismo tem para as pessoas e também de seus potenciais benefícios. Então, isso foi uma. Por exemplo, outra conquista, a implantação de merenda vegetariana nas escolas, por enquanto, nível São Paulo. A gente tem na cidade de São Paulo as escolas públicas municipais com alimentação vegetariana estrita, uma vez a cada 2 semanas, ainda muito pouco, né? Mas mesmo assim já um impacto gigantesco, né? Mais impacto do que a gente já tinha tido com qualquer outra medida. Na verdade, foi uma adaptação da campanha Segunda Sem Carne, que é uma campanha importante da sociedade vegetariana, para a realidade das escolas. Começou com uma vez a cada 2 semanas, mas já reduz na rede municipal de São Paulo a demanda de carne em 93 mil quilos de carne por mês, que representa milhares de animais salvos e um benefício do ponto de vista ambiental também imenso. Então, enfim, a Sociedade Vegetariana Brasileira também realiza bienalmente o VegFest, o Congresso Vegetariano Brasileiro, que é o seu maior evento e, até o presente momento, o maior evento vegetariano da América Latina. E esse evento ele é itinerante. Então, em 2013, que foi a última edição, ele foi em Curitiba, e agora em 2015 ele acontece aqui em Recife, na Universidade Federal, de 23 a 26 de setembro. Mas então esse é
enfim, uma ilustração básica aí do trabalho da Sociedade Vegetariana. Mas a gente tem muitas outras frentes de atuação, né? A gente tem a campanha Se Você Ama Um, Por Que Come o Outro, que é uma campanha basicamente de comunicação que questiona a população através de anúncios, geralmente colocados em mídias de massa, como outdoors, ou publicidade em metrô, ou publicidade em ônibus, enfim, ou em revistas, questionando as pessoas se você ama um animal, no caso seria o cachorro, o gato, né? Por que come o outro animal, como um porco, uma galinha ou uma vaca. Então, enfim, ama ou respeita, né? Não precisa nem amar, mas todo mundo respeita, né? Um cachorro e um gato. E não respeita o porco, a vaca e a galinha. Então a gente se questiona e as pessoas, a repercussão que a gente tem dessa campanha é muito boa, assim, é o retorno. A gente vê que muita gente se realmente... Claro, tem aquelas pessoas que simplesmente não escutam, repelem, né? E xingam você. Uma vez a gente ficou no metrô lá em São Paulo e questionando as pessoas que saíam do metrô sobre o impacto da campanha nelas, porque estava lá dentro do metrô a campanha, e uma parte delas, claro que repele e prefere não pensar sobre o assunto, o que eu acho que já reflete um incômodo, mas uma outra grande parte das pessoas realmente relatava ter ficado perplexo. Difícil, não sei responder, realmente põe você para pensar e tal. Então, e a gente, pessoas que se tornaram vegetarianas também com essa campanha. A gente já teve relatos, testemunhos. Então, isso é outra campanha. E esse SVB também se dedica a produzir conteúdo de boa qualidade e cientificamente consistente, ligado a impactos ambientais da pecuária, ligado à questão nutricional, né, da carne e do vegetarianismo, né, o benefício que a alimentação vegetariana traz do ponto de vista nutricional. E, inclusive, do ponto de vista de impactos ambientais da pecuária, a gente vai lançar no VegFest Recife um relatório novo sobre impactos ambientais da pecuária, bem consistente, bem atualizado, para servir de fonte para o Brasil todo nesse assunto. E também vamos lançar um livreto de ética animal, ética vegetariana, produzido, escrito sobretudo pelo nosso diretor de ética, do departamento de ética, que é o professor Carlos Naconeci. E então, assim, são algumas das áreas. E a SVB também atua questionando e acionando a imprensa, empresas, veículos de comunicação, quando é necessário para corrigir uma postura em relação ao vegetarianismo. A gente já tem muitas bobagens veiculadas, né, em grandes meios de comunicação, falando sobre o vegetarianismo de maneira errônea, equivocada, preconceituosa, falando que falta proteína, desde o erro mais, né, grotesco de se dizer que falta proteína na alimentação vegetariana, até erros mais sutis, mas todos eles na medida da nossa capacidade de atendimento, claro, porque ainda é uma organização relativamente pequena, né, apesar de ter uma atuação forte, a gente tenta reagir e corrigir para que realmente não se propaguem mais mitos e inverdades injustas sobre o vegetarianismo. Legal. Eu assisti um documentário que foi recente, que o nome é Cowspiracy, que ele vem justamente falar sobre o posicionamento ou a falta de posicionamento de muitas organizações não governamentais, como o Greenpeace, em relação ao impacto da pecuária no meio ambiente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como se dá esse impacto e por que essas organizações se mantêm à parte. Esse é um documentário muito bom, que inclusive deve ser exibido inclusive durante o VegFest, para quem não conhece ainda, mas ele é um documentário muito bom que questiona justamente isso, né, que você falou. Como pode, né, em pleno 2015, com tanta informação disponível, grande parte das organizações ambientalistas continuarem a se omitir diante do óbvio, né, e não falar, silenciar sobre esse assunto que é simplesmente preocupação número 1 dos impactos ambientais que a humanidade tem sobre o planeta hoje, ou, com muita benevolência, número 2, entendeu? Então, realmente é um
uma denúncia, digamos assim, um questionamento muito importante que as organizações ambientalistas têm que se fazer, estão se fazendo, estão sendo obrigadas a se fazer, não estão sendo realmente questionadas, colocadas contra a parede, porque não tem mais como você não abordar esse assunto quando você fala sobre mudanças climáticas, não abordar esse assunto quando você fala sobre desmatamento, né? Não abordar esse assunto quando você fala sobre consumo de água, né? Sendo que o Brasil passa por uma crise hídrica em vários lugares. Então, e para produzir 1 quilo de carne bovina, você consome 17.500 litros de água, segundo dados da Sabesp de São Paulo, não é nenhum dado de uma ONG vegetariana. Então, assim, essa questão dos impactos ambientais da pecuária está ficando em evidência cada vez maior. A Sociedade Vegetariana Brasileira espera contribuir para colocar esse assunto ainda mais em evidência, por isso também esse lançamento de um novo relatório de impactos ambientais da pecuária, cujo nome primeiro é Comendo o Planeta, que é o que a gente está fazendo com esse consumo de carne e derivados no mundo todo, galopantes, né, aumentando. Então, é muito interessante. Eu recomendo, como você assistiu, eu também assisti, recomendo para outras pessoas assistirem. E quem estiver no VegFest, a gente deve exibir, inclusive, esse filme. Sobre essa questão do consumo de água e consumo de carne, como é que você vê essa situação? Por exemplo, o Brasil ele fez agora um contrato com a China para poder vender carne à China. Como é que isso está incentivando, como o Brasil pode pensar a crise ambiental, a crise hídrica, e não pensa sobre essa questão dos contratos que faz com outros países? Isso é a incapacidade do governo brasileiro de pensar mais do que um ano à frente, né? Ou mais do que um mandato à frente. Porque, claro, além do ponto de vista ético, direitos dos animais, que é uma situação gritante, horrorosa, que a gente tem milhões de animais sendo abatidos todos os dias no Brasil para isso. Na verdade, a cada minuto são 10 mil, 11 mil animais que estão sendo abatidos, terrestres. Estou falando entre sobretudo frangos, que é o que representa a maioria desse número, mas também porcos, vacas, carneiros, enfim, outros animais terrestres, não considerando os animais aquáticos. São cerca de 11 mil por minuto. Enquanto a gente fala aqui, você imagina a quantidade de animais que estão morrendo. Mas, independente desse aspecto, o aspecto ambiental, né, mesmo que você ignorasse a questão de direitos animais aí, que é flagrante, mas o aspecto ambiental é gritante. Nós estamos exportando a nossa água, exportando a nossa terra, exportando nossos rios, exportando a nossa qualidade de ar. Estamos acabando com o Brasil, ambientalmente falando, em nome de uma balança comercial favorável. Então, um modelo econômico, inclusive, extremamente ultrapassado, né, de exportação de commodities, como são vistos os animais, mas, né, um horror falar isso, né, seres sencientes sendo tratados como commodities, mas um modelo econômico ultrapassado, uma prática que desrespeita amplamente e aos milhões os direitos dos animais, e que está exportando nossa terra, nossa água, nossa qualidade do ar. É realmente o maior equívoco de comércio exterior, o maior equívoco de política econômica que você poderia fazer. Guilherme, quando tu fala que todos esses animais são seres sencientes, você quer dizer que esses animais eles têm emoções, eles têm sentimentos? A senciência é um conceito que refere-se à capacidade dos animais de experimentar alegria, né, ou sofrimento. Então, nós nem precisamos entrar no mérito de se eles têm capacidades cognitivas mais complexas, de raciocínio complexo, ou se eles têm autoconsciência e tal. São discussões interessantes e que hoje em dia a ciência aponta largamente para evidências de que os animais têm uma série dessas competências, mas pelo menos os animais vertebrados, enfim. Mais do que nós precisamos, como já dizia Jeremy Bentham, filósofo de séculos atrás, né, a questão não é se eles podem falar ou se eles podem, conversar e raciocinar complexamente. A questão é eles podem sofrer, eles podem sentir, isso é o que importa. E todos nós, desde criança, sabemos que eles podem sofrer, eles podem sentir. Mas além de nós sabermos disso, a ciência já comprova isso também. Então, isso significa ser senciente. E esse é um motivo central
pelo qual nós deveríamos estender alguns direitos fundamentais dos seres humanos a outras espécies. Quais, por exemplo? Direitos fundamentais, por exemplo, a integridade física, a não ser agredido, a não ser morto, a não ser psicologicamente agredido, tampouco, né? Psicologicamente torturado, submetido a condições de estresse psicológico intenso. Enfim, esse tipo de direito fundamental que seria extremamente óbvio e intuitivo a gente estender a uma série de outros animais, no mínimo, entendeu, aos vertebrados, né? Que já se tem conversado em níveis um pouco mais próximos de uma realização sobre a extensão desses direitos para grandes primatas, né? Mas que deveriam ser estendidos a todos os animais. Por exemplo, os peixes também são sencientes? São. Existe consenso científico de que todos os vertebrados sentem dor. Então, você pode até entrar numa discussão científica mais sofisticada a respeito de invertebrados, a respeito de moluscos, a respeito de esponjas, enfim, de animais considerados inferiores, né, invertebrados inferiores. Mas, na prática, né, assim, são discussões interessantes, mas pouco relevantes, porque os animais que nós comemos todos os dias são animais vertebrados, que a ciência já tem um consenso de que podem sofrer. Esse sofrimento é geralmente a causa da maioria das pessoas virarem vegetarianas ou veganas ou não? Sim, existem poucas pesquisas nesse sentido de apontar as causas, né, os motivos que levaram as pessoas a adotar o vegetarianismo, mas as poucas pesquisas que existem apontam nesse sentido, de que a maioria das pessoas opta por esse caminho por razões éticas ligadas ao sofrimento dos animais, ao direito dos animais. Ok, Guilherme, vamos dar uma pequena pausa e voltamos já com o programa Realidades falando sobre cultura veg. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Olá, ouvintes, aqui quem fala é Manuel Ribeiro, com o programa Realidades. Hoje conversando sobre cultura veg com Maiara Brasil e Guilherme Carvalho. Eu queria fazer uma pergunta para a Maiara agora, para saber qual é um assunto polêmico, que são os transgênicos. Alguns pesquisadores falam que existem pesquisas dizendo que não faz mal nenhum, e já algumas pesquisas a nível internacional dizendo que eles podem trazer, sim, malefícios para a saúde, inclusive câncer. Então eu gostaria de saber, dentro dessa cultura veg e vegetariana, como os veganos estão se posicionando em relação a esses transgênicos, porque a maioria das pessoas, quando começa a virar vegetariano, logo começa a cair na soja, que eu creio que só existe a soja transgênica no Brasil. Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, primeiro a gente tem que entender que um produto transgênico é aquele que foi manipulado o DNA dele, tá? Então a gente vai meio que criar uma subespécie, daquele grão, ou daquela fruta, daquele vegetal, etc. Sobre o consumo, né? Vamos lá. Não, sobre a pesquisa, né? Vamos pensar primeiro na produção dos vegetais aqui no Brasil. Então, se você sabe, mas grande parte da produção agrícola, acho que 2/3 mais ou menos, se não me engano, né, Guilherme? É destinado para alimentação de animais, tá? Então, aqueles grãos, vamos pensar que tem uma subdivisão de 3 tipos, então classe A, B, C. Então, a classe A é de melhor tipo, vamos dizer assim, a gente vai exportar aqueles grãos. Classe B a gente vai destinar aos animais, e a classe C é para o consumo brasileiro. Então, mais ou menos por aí, é isso. Então, vamos pensar que tem essa produção já em 3 classes, e a que é veiculada para a gente é o tipo C, já de menor qualidade nutricional, né? Depois, outro aspecto é a questão do transgênico, né? Acho que a maioria, na verdade, dos grãos aqui no Brasil realmente são transgênicos, destacando para o milho a questão de soja também,
E quando você falou, tem as pesquisas científicas realmente que mostram a prevalência a incidência, de cânceres. Realmente, a incidência é muito grande. Infelizmente, as pesquisas, elas são manipuladas verbalmente, tá, por grandes indústrias farmacêuticas. Quando elas fazem essa manipulação, elas vão esconder os fatos negativos que são decorrentes do consumo de alguns alimentos ou alguns medicamentos. E quando, acho que foi em 2012, se não me engano, 2012 ou 2011, uma pesquisa francesa mostrou realmente, em ratos de laboratório, que estavam consumindo, se não me engano, acho que era soja, alimentos de soja, à base de soja, e desenvolveram câncer de mama e estavam com tumores evidentes. Então não tinha como negar que o consumo de alimentos transgênicos poderia não desenvolver o câncer, realmente poderia sim. E essa pesquisa foi abafada, na verdade, ela foi desenvolvida meio que escondida, para que as grandes indústrias elas não boicotassem essa pesquisa e não meio que escondessem ela. E realmente ela veio à tona em 2012 com os resultados mostrando que tinha realmente o desenvolvimento de cânceres nesses animais. Deixa eu falar. Em relação ao consumo pelos vegetarianos. Na verdade, quando a gente pensa, o vegetariano, ele vai retirar a carne e quando logo no início está em dúvida do que é que vai substituir a carne, né? E entra com a proteína texturizada de soja, a PTS. Vamos pensar que toda a soja aqui do Brasil, acho que 99% da soja, ela é transgênica. 1% está presente nos bancos de sementes, que é muito raro você encontrar, tá? Essa proteína texturizada de soja, além de ser de uma soja transgênica, ela ainda passa por um processo industrial que é adicionado vários produtos químicos. Então, além de ser um produto transgênico, está cheio de veneno ali dentro. Então, vou consumir PTS, ótimo. Não é ótimo assim. Então, quando for substituir, procurar as leguminosas, como eu comentei no primeiro bloco, né? A substituição da carne. Quando você fala assim, o vegetariano vai substituir, a grande parte não está pensando inicialmente em qual alimento, se aquele alimento é transgênico, se aquele alimento não é transgênico. Logo no início ele está despreocupado com isso, tá? Depois, quando ele vai começar a estudar, procurar ler os materiais, ver documentários, abrir um pouco a mente na questão mais crítica, aí que ele vai procurar dizer, realmente aquele alimento ali não é... A questão de saúde não é tão bom assim. Então, realmente, ele vai cessar o consumo. Tu acreditas que uma das saídas para essa substituição inicial e que também traz muitos benefícios seria a alimentação viva? Sim, poderia sim também. Alimentação viva, para quem não sabe, a gente vai despertar a força vital daquele alimento. A gente vai destacar aqui os brotos e os grãos. Quando a gente pensar, por exemplo, em proteínas, em alguns micronutrientes, a gente vai pensar nos grãos, tá? E as leguminosas. Destacando as leguminosas como fonte proteica. Quando a gente faz a germinação, ou fazer o alimento virar o grão virar um broto, né? Despertar a força vital daquele alimento, além de despertar essa força vital, ele biodisponibiliza alguns micronutrientes e os aminoácidos também. Então, eles ficam em maior quantidade, em maior concentração do que seria o alimento cozido, tá? Você vai despertar ele e vai meio que biodisponibilizar, aumentar a disponibilidade daquele micronutriente e aquele aminoácido. Então, como fonte, é ótimo. Até melhor do que o alimento cozido, na verdade. Sobre isso, Maiara e Guilherme, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão das delícias veganas e vegetarianas, sobre um pouquinho desse universo do que é, principalmente para quem está iniciando no vegetarianismo, como é que ele vai substituir essa carne, ele vai fazer hambúrguer de quê, ele vai fazer o bife dele de quê, como é que isso vai surgir na cozinha dele? Bom, primeiro só complementando então, né, o assunto anterior que a Mayra explicou bem, realmente eu acho que tanto quando a gente fala de transgênicos quanto quando a gente fala de agrotóxicos, o consumo de carne sempre vai gerar mais demanda por ambos. Mais demanda por transgênico, mais demanda por agrotóxico. Inclusive, uma das forças motrizes do desenvolvimento de transgênicos
uma das principais forças motrizes é a alta demanda por grãos como milho e soja pela indústria pecuária. Porque, de fato, como disse Mayara, é onde está concentrada a maior parte dessa demanda. Hoje a gente tem cerca de 2/3 de todos os grãos cultivados no mundo sendo usados para alimentar animais ditos de produção. Inclusive, do ponto de vista da soja, isso passa de 95%. Da soja cultivada em todo o mundo, usada para alimentar esses animais. Então, ou seja, são alimentos que poderiam estar sendo usados, poderiam até ser usados para alimentar seres humanos diretamente, mas, na verdade, a maioria está sendo usado para alimentar ineficientemente animais que vão virar carne depois, né? Desperdiçando, inclusive, grande parte desse alimento e gerando uma maior demanda por uso de agrotóxicos e transgênicos e concentrando, por exemplo, os agrotóxicos nos pedaços de carne, mais concentrados do que se você consumisse diretamente aqueles vegetais, né? Porque você imagina que um boi, por exemplo, ele consome de 8 a 10 quilos de vegetal para produzir 1 quilo de carne. É uma taxa de conversão horrível, né? Assim, extremamente ineficiente, um grande desperdício de alimentos e, além disso, concentra bastante aquele agrotóxico que ele comeu no seu músculo. Então, acho que o ideal é a gente correr atrás do orgânico, né? Mas, mesmo que a gente não consiga ter o orgânico na nossa vida sempre, a gente está consumindo menos agrotóxico e também menos transgênicos, né? Quando a gente consome diretamente os vegetais e não os animais. Agora, do ponto de vista culinário, né, que você perguntou, a gente tem uma fartura, uma variedade imensa de alimentos. Você imagina, talvez, quando você pensa em se tornar vegetariano, que você vai restringir o universo de alimentos, mas você acaba descobrindo que você expande, né? Pode parecer contraditório, porque você tirou fora as carnes e os produtos de origem animal, né? No nosso caso, por exemplo, os laticínios e ovos também. E a gente tira também os laticínios e ovos por uma questão muito simples, que é o amplo impacto ético, as implicações éticas, bem como as ambientais e as de saúde, mas sobretudo as éticas, que a indústria de laticínios e a indústria de ovos tem. Os animais criados para leite, os animais criados para ovos, sofrem provavelmente mais do que os animais criados para carne, porque eles passam uma vida mais longa, de miséria, exploração, e depois têm o mesmo destino, vão para a abatedoura. Né? Você imagina que vai acontecer com um animal que já não produz mais leite, ou com um animal que já não produz mais ovo? Não vai para um santuário para viver feliz e morrer de velho. Ele é levado para abatedouro nas mesmas condições horrorosas que os animais criados para carne passam. Então, essa alimentação sem os produtos animais acaba se demonstrando um universo imenso, deslumbrante, e você consegue comer absolutamente de tudo. Você consegue comer lasanha, você consegue comer pizza, você consegue comer feijoada, você consegue comer moqueca, você consegue comer praticamente qualquer prato que você imaginar em versões deliciosas, não versões meia boca, tá? Versões deliciosas, veganas. Isso, enfim, a gente tem, claro, essa experiência própria, né, assim, pelo nosso próprio hábito e nosso próprio prato, mas, por exemplo, lá em São Paulo, onde eu sou sócio do restaurante Barão Natural, é exatamente esse o cardápio, entendeu? Assim, cada dia você tem uma coisa dessas que brilha os olhos, um hambúrguer, um quibe, um almôndega, um escondidinho, uma lasanha, uma moqueca, como eu falei, enfim, pratos deliciosos, bem como doces, né? Bolos, tortas, enfim, e outros doces sem uso de laticínios, sem uso de ovos, e que ficam absolutamente deliciosos e com benefícios para a saúde, como a Mayara pode explicar melhor, mas sem colesterol, né? Porque o colesterol é algo que está contido apenas em produtos animais, enfim. Então é muito tranquilo, assim. Tanto que a maior parte do público, inclusive desses restaurantes vegetarianos, tanto o Barão quanto outros restaurantes que eu vejo lá em São Paulo, muitos são frequentados por clientes não vegetarianos que amam aquela comida. Porque, de fato, são comidas que seduzem pelo paladar e não apenas tem o apelo do argumento ético, ambiental ou de saúde, como também seduzem pelo paladar. Certo. Outra questão que eu teria para fazer para Guilherme, e que é de um ponto de vista bem hipotético assim, e se o mundo fosse veg, o que é que iria acontecer? Existe um artigo escrito pelo
estudioso de etologia, um acadêmico norte-americano chamado Jonathan Balcombe, que propõe justamente essa reflexão. O artigo se chama After Meat. Suponha que, de repente, o mundo não mais consumisse carne nenhuma. Ele até coloca como uma causa para esse cenário hipotético que, de repente, estourasse uma epidemia, que, portanto, uma epidemia que fosse uma doença contraída a partir do consumo de carnes. E que, então, todas as pessoas simplesmente foram obrigadas a parar de comer carne. Né? Que seriam, porque você não teria uma mudança da noite para o dia em termos de conscientização ou de conquista de direitos dos animais. Essa mudança está acontecendo, mas é uma mudança de longo prazo. Mas, num cenário hipotético como esse, você teria, primeiro, uma imensa disponibilidade de alimentos vegetais de repente. Porque hoje, como a gente falou, mais de 2/3 dos grãos produzidos no mundo são usados para alimentar ineficientemente esses animais que vão virar carne. Então você, de repente, teria um excedente de grãos e de cultivos imenso, que você nem sabia o que fazer com tanta comida. Você ia dar para matar a fome do mundo 3 vezes e você continuar sem saber o que fazer com tanta comida. Outro aspecto que você teria seria uma redução imensa na demanda de água, né, e na poluição do ar através dessas atividades pecuárias, que hoje são responsáveis por grande parte, por exemplo, por 15% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. Né, então a gente teria um impacto muito expressivo na mitigação das mudanças climáticas. E um dado bem interessante, do ponto de vista de saúde, eu acho que a Mayara poderia explicar melhor, mas eu imagino que também, com certeza, a gente poderia esperar um ganho de saúde pública muito rápido. Mas, do ponto de vista dos animais, que é extremamente chocante pensar que, se você da noite para o dia dissesse ninguém mais mata nenhum animal para comer, e você fizesse uma operação maciça de extermínio de todos os animais que estão em todas as granjas do mundo, granjas, fazendas, pecuárias, etc., você, obviamente, mataria um número imenso de animais. Mas esse número ainda seria bem menor do que o número de animais que são criados e abatidos todos os dias pela indústria, todos os anos, perdão, pela indústria no mundo todo, pela indústria pecuária. Então, para você ter uma noção do número de animais que nós condenamos a essa vida e essa morte miseráveis. Se a gente exterminasse todos os animais, seria menos do que o que a gente mata todos os anos. Bom, gostaria de saber um pouco de Guilherme e de Mayara, um pouco sobre como é que vai ser o VegFest, o que é que vai acontecer, o que é que vocês vão propor lá, culinária, notícias, informações, não sei o que mais vai rolar, se vai rolar um momento cultural, de dança, de música. Bom, o VegFest é o 5º Congresso Vegetariano Brasileiro. Vai acontecer na Universidade Federal de Pernambuco, no CCSA, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, e em edifícios vizinhos ali, de 23 a 26 de setembro, portanto de quarta a sábado, incluindo, na verdade, também na véspera, no dia 22, um banquete vegano de abertura. Esse banquete vegano de abertura vai ser no restaurante Papaya Verde, e assim como o congresso tem uma tarifa de inscrição, isso tudo pode ser consultado e a inscrição pode ser feita até uma data antes do evento, pode ser feita online no site vegfest.com.br. Porém, nos dias que antecedem o evento, que precedem o evento, as inscrições online estarão encerradas, porém a inscrição ainda pode ser feita pessoalmente, presencialmente, tanto para o jantar de abertura no restaurante Papaya Verde, quanto para o próprio congresso na UFPE. O congresso ele vai conter uma programação de mais de 120 palestras e demonstrações culinárias. Na verdade, só de demonstrações culinárias são mais de 40, e só de palestras são mais de 100, então, na verdade, você tem aí mais de 140 sessões no total, com uma programação em 4 salas simultâneas. E a gente vai ter também, além disso, nas noites da quarta e da quinta-feira, dia 23 e 24, um curso de nutrição. Então, esse curso ele é opcional, e ele é sobretudo voltado para profissionais de saúde, embora possa também ser comparecido aí por pessoas interessadas em geral. E
ele vai, então, são um curso de nutrição de 2 dias, e a própria programação do evento vai contar com participantes estrangeiros, inclusive, que são ícones do movimento. A gente vai ter, por exemplo, a participação do Gene Bauer, que foi o fundador do primeiro santuário de animais ditos de produção do mundo, nos Estados Unidos. Ele vai vir para contar para a gente um pouco dessa história, sobre como isso tudo começou 40 anos atrás nos Estados Unidos, sobre como hoje o movimento de direitos de animais está nos Estados Unidos e como estão os santuários, que hoje são mais de 50 nos Estados Unidos, voltados para esse tipo de animal. A gente vai ter a participação da Carol Adams, que é um grande ícone do movimento vegano e também do movimento feminista. Ela escreveu, há quase 25 anos, ela escreveu o livro Política Sexual da Carne, e que faz uma relação muito clara e muito quase incontestável entre a opressão às mulheres na sociedade e o hábito amplamente difundido na sociedade de consumo de carne, de consumo de animais, né? A gente vai ter também a participação do Philip Lowe, um neurocientista aclamado mundialmente, que participou, na verdade foi protagonista na Declaração de Cambridge sobre consciência dos animais, que é uma declaração assinada por dúzias de neurocientistas dos mais influentes do mundo, reconhecendo que os animais não humanos têm consciência. Então, que ficou famoso por dizer, não podemos mais dizer que não sabíamos. E entre outros palestrantes, como por exemplo o Eduardo Jorge, que foi, né, ex-candidato à presidência do Brasil, ele vai estar também presente aqui. Enfim, participantes como a nutricionista bastante renomada no meio de esportes e nutrição e esportes, que é a Alessandra Luglio. A gente vai ter o Marcelo Fassini, que é um culinarista também muito aclamado, que tem receitas e criações maravilhosas, inclusive na área dos alimentos sem glúten, etc. Então a gente vai ter um mix aí, poderia passar realmente a noite toda falando sobre os palestrantes, porque cada um tem o seu background, né? A gente vai ter maratona de nutrição, maratona de ativismo pelos animais, maratona de educação humanitária, maratona de experimentação animal, enfim, é uma maratona, inclusive palestrantes latino-americanos de outros países, porque a gente também tem junto aqui a esse encontro o 9º VegFest latino-americano. Então vai ter uma série de palestras de outros palestrantes latino-americanos. E realmente as demonstrações culinárias, que eu mencionei que serão mais de 40, vai ter uma variedade de pratos imensa, justamente para você ver com os próprios olhos, sentir o cheiro e provar isso que eu acabei de te falar, né, sobre a fartura, a variedade e a sedução que a alimentação vegetariana pode fornecer, né? Então vai ser realmente um evento, a oportunidade perfeita para quem quiser ter contato maior com o vegetarianismo, se informar, conhecer gente, né, que trabalha com isso, que está ligado a esse assunto. Então, outra oportunidade como essa é só daqui a 2 anos e não vai ser em Recife. Porque o VegFest é um evento que acontece a cada 2 anos e sempre muda de cidade. Então é isso, a gente convida todo mundo a participar, né, mesmo que você não tenha se inscrito com antecedência pela internet, vai lá na UFPE a partir do dia 23 e vai lá no balcão de credenciamento, dá para você fazer sua inscrição na hora, dá para você fazer sua inscrição inclusive para um dia só, caso você só tenha disponibilidade em um dia. E o sábado, que é o último dia do evento, inclusive é totalmente aberto ao público. Então, para aqueles que não puderem, não tiverem disponibilidade ou condições de quarta a sexta-feira, o sábado, dia 26 de setembro, é totalmente aberto ao público, com a mesma programação maravilhosa de palestras, demonstrações culinárias, uma feira vegana com 20 estandes de comida e de outros produtos e serviços ligados ao vegetarianismo, tá? E também trabalhos científicos acadêmicos ligados ao vegetarianismo. Então, vai ser um evento completo, com várias oportunidades aí de interação com esse assunto. Só destacando na área da nutrição, né, como o Guilherme comentou, a gente vai estar realizando um preço para alunos e professores da área de nutrição que estiverem interessados no curso que vai acontecer à noite. São 2 ou 3 dias, eu não tenho certeza, 2 dias.
vai acontecer à noite, né, com profissionais renomados. É uma oportunidade única, tá? Quem tiver interesse, manda o e-mail para contato@vegfest.com.br, que um grupo de 10 pessoas a mais ou menos, tanto para inscrições do congresso ou para o curso de nutrição, vai estar com preço mais em conta, tá? É isso. Ok, estimados ouvintes, infelizmente o programa Realidades acabou por hoje. Hoje falando sobre cultura veg. Foi um prazer receber Guilherme Carvalho e Maera Brasil. Foi um prazer também ter a presença de Emanuel Ribeiro apresentando e ajudando a gente aqui. Quem vos fala é Vitor Jordão, também apresentador e ajudante aqui do programa. E até a próxima com mais um programa Realidades. Você ouviu Realidades, o cotidiano à luz do saber. Produção Marcelo Perizoli e Cecília Costa. Apoio Proeste UFPE.